Paz, meus queridos, bom dia! Hoje eu quero refletir com você sobre o pecado, a ilusão da idolatria. Muitos talvez devem estranhar esse tema de hoje, idolatria. Mas é importante nós começarmos o nosso percurso no projeto original da criação, quando o Senhor deveria adorar somente a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, mas com a queda, tudo isso mudou. O homem mudou completamente a sua forma de inspiração. O homem fez coisas desagradáveis a Deus. A sinceridade para adorar a Deus no coração dos humanos deve permanecer sempre inabalável. Mas após o pecado, como cegos, eles erraram o alvo e muitos continuam errando o alvo sem ao menos se darem conta disso. Na Bíblia, a idolatria é a adoração de ídolos, ou seja, de algo ou alguém além de Deus. A Bíblia condena a idolatria em vários versículos, como eu posso ler para vocês em Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E nós podemos ir além, fala em mais versículos. Em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: E sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Amados, o Senhor condena a idolatria. O Senhor fez o homem e a mulher para que glorifiquem a Ele, para que amem a Ele. E nós podemos ver mais, nós podemos ir para 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, diz o apóstolo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo instrui aqui que nós devemos olhar para Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo, pedir a opinião de Cristo. É Cristo que nos conduz e mais ninguém. E para que eu e você possam ver exatamente a definição de pecado que a Bíblia nos traz, então nós podemos ver um texto que está em Ezequiel, no capítulo 14, que diz o seguinte: Então vieram ter comigo alguns dos líderes de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levanta os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que nós vemos é que Deus fica irado, e a idolatria é um pecado universal.
Ao contrário do nosso senso comum, a idolatria não é um pecado somente de alguns grupos pagãos, não. É um pecado intrínseco ao ser humano. Ele está enraizado no coração do ser humano, como nós podemos ver na palavra do Senhor. Veja comigo o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos sobre a idolatria humana. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se obtiveram nulos em seus próprios juízos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Assim, eles ficaram cegos. Queridos, ele continua dizendo: por isso entrego tais homens à imundícia, pelas consequências do seu próprio coração, porque desonraram o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e por vezes adoraram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Quando o homem rejeita esse conhecimento de Deus, quando ele muda o ser de fazer as coisas como Deus ordenou, ele é levado à idolatria. Esse estado de escravidão, de idolatria, não é apenas para os ímpios, para aqueles que estão ali distantes de Deus, mas para todos aqueles que desconhecem ou rejeitam o conhecimento do Deus Criador. Tal pecado, a idolatria, ele pode estar inclusive dentro de uma igreja cristã. Pasmem, meus irmãos. Uma pessoa pode se dizer cristã e ser uma idólatra. Veja o que a Bíblia nos anuncia sobre o pecado da idolatria em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja que os 10 mandamentos foram dados ao povo escolhido por Deus. São nossos mandamentos. E o que então a palavra do Senhor repetidamente diz sobre a idolatria? Nós precisamos aprender isso para que nós não caiamos nesse pecado de sermos idólatras, de termos outras coisas ou bens ou pessoas antes de Deus. A Bíblia diz que o ídolo pode ser um pedaço de madeira, uma pedra sem poder. E a Bíblia também nos diz que tem demônios por trás da idolatria. A Bíblia diz que a cobiça é uma forma de idolatria. A infidelidade, em todos os seus sentidos, é uma forma de idolatria. A Bíblia também nos diz que a idolatria é irracional, absurda e trágica para aqueles que vivem nela. Escute isso. A Bíblia diz que quem pratica idolatria não herdará o reino. Amados, é muito sério. Nós precisamos adorar a Deus acima de toda e qualquer coisa, pessoa ou bem. E como pode se manifestar então a idolatria? A idolatria pode ser adoração de bens, dinheiro, posse, carros, casas. Tem pessoas que idolatram os seus carros. A idolatria pode ser adoração de pessoas como talvez cônjuge, filhos, e outros idolatram, talvez um cantor gospel, idolatram, pensam que tudo diz respeito àquela pessoa. Cuidado, meus irmãos. Às vezes nós dizemos cristãos e estamos deixando Deus em segundo lugar. A idolatria também pode ser nós termos adoração por atividades, talvez como lazer ou emprego ou cursos, estudos, faculdade. Ou ela pode ser
adoração de superstições, horóscopos ou adivinhações, ou tanto misticismo que há neste mundo afora. Então há um verdadeiro perigo na idolatria. Como eu e você já sabemos, a idolatria caracteriza-se pela substituição de Deus por qualquer outro Deus com D minúsculo. E é por essa razão, meus amados, que quando nós tratamos dos mandamentos divinos, Deuteronômio 6:3 alerta a cada um de nós: ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multiplique muito na terra que nos dá o leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te ordenou. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto, de modo bastante expressivo, ele chama a nossa atenção para o perigo da idolatria. Nós não herdaremos a eternidade com nosso Deus. Ele ressalta que quando nós deixarmos de adorar o único Deus e adorarmos qualquer outra coisa, estamos sem proteção e vulneráveis ao perigo de todo o mundo, aos perigos que surgem no dia a dia da nossa caminhada cristã. A não obediência à lei de Deus traz sérios danos à humanidade inteirinha. Nós podemos ver que ela se desvia da verdadeira adoração a Deus. E Jesus diz que Deus é Espírito. Portanto, se Deus é Espírito, Ele não pode ser representado por figuras de animais, por figuras de homens, por objetos feitos de gesso, de barro, de madeira. Ele não pode ser, ele é Espírito, Deus é Espírito. Então, adorar a Deus segundo Jesus deve envolver nossos sentimentos, emoções e verdade. E quando nós estamos adorando a outros deuses, nós estamos prestando culto aos demônios. O apóstolo Paulo afirma que a comida dos ídolos e os ídolos não representam realidades, mas que os demônios são reais. Muitos acham que isso é um conto da carochinha. Mas quando as pessoas pensam que estão sacrificando aos ídolos os seus deuses, na verdade estão sacrificando aos demônios. Isso é muito sério, isso é sério. Você pode achar que isto é um papo meu, mas está tudo registrado na palavra de Deus. Os primitivos cristãos também foram exortados a fugir de toda forma de idolatria. E hoje nós podemos ler em Atos dos Apóstolos 15, do 20 ao 29, anota aí, por favor, anota e lê. No 21, 25, em 1 João 5, 21, fala que nós todos somos exortados por Deus a fugir de toda forma de idolatria. Então, quando nós ou alguém se rende à idolatria, se desfaz o verdadeiro mediador entre o homem e Deus. A gente sabe que, estudando a história, havia uma doutrina herética lá no primeiro século que ensinava que havia muitos intermediários entre Deus e os homens. Muitos ainda pensam assim. Até hoje, muitos cristãos creem na intercessão dos santos no céu junto a Deus. Mas Paulo deixa bem claro, Paulo salientou para cada um de nós que há um só mediador entre Deus e os homens, aquele que morreu pelos pecados de todos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nenhum outro. Amados, quem não vive assim não herda o reino dos céus. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele relaciona 10 tipos de pessoas imorais.
que procuram um estilo de vida mundano, pecaminoso, imoral, que não possuem nenhum desejo de se elevar moralmente da sua degradação, que preferem viver em seus pecados, na sua imundície, e ali ele ressalta que lá no meio desses está aquele que se relaciona e adora os seus ídolos. Nós podemos ler em 1 Coríntios, no capítulo 6. As pessoas que se contentam em continuar nessa vida pecaminosa, imunda, devassa, não herdarão o reino dos céus. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, a idolatria é pecado. A idolatria constitui-se uma afronta ao nosso verdadeiro Deus. Os tempos mudaram, mas a natureza do homem permanece a mesma. A inclinação dessa natureza carnal é pela prática da idolatria, pela criação dos seus próprios deuses, pela criação dos seus próprios senhores. É lamentável saber que ainda hoje existem animais, homens, a natureza e o próprio Satanás sendo adorados. É muito triste. É muito triste. No meio cristão nós podemos ver tantas formas disfarçadas de idolatria. Como nós podemos citar a desmedida importância dada a certos valores como dinheiro, fama, ambições pessoais, realizações pessoais, valores esses que acabam sendo transformados em verdadeiros deuses, que são entronizados no coração dos adoradores, que na teoria se dizem monoteístas, que adoram ao único Deus, mas na prática são autênticos politeístas, porque eles têm o dinheiro como Deus, os bens como Deus, a sua realização pessoal como Deus, que buscam desenfreadamente e muitas vezes deixam Deus em segundo, terceiro, quarto plano. O Senhor Jesus nos deixou o seguinte alerta: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então ele nos diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Neste momento o Senhor nos convida a uma profunda reflexão. Se realmente Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ocupa o lugar principal em nosso coração, Ele é prioridade acima de tudo, o buscamos em todo tempo, e as demais coisas são secundárias e até podemos abrir mão delas para herdarmos o reino dos céus. Hoje o Senhor nos traz uma palavra dura, talvez para muitos, mas uma palavra de alívio para outros que buscam somente a Deus. E o Senhor vem certificando em seu coração de que está no caminho certo. Portanto, ame a Deus. Só há um mediador, Jesus Cristo, e nenhum outro. Só assim, seguindo o que nos diz a palavra de Deus, é que eu e você poderemos herdar a vida eterna com nosso amado Jesus. Amém?